Bom dia, irmãos. Se todas as bênçãos vêm dos céus, como eu creio, e eu sei que os irmãos também creem, por que nós insistimos em buscar em outros lugares? Por que eu, Neuza, tenho insistido muitas vezes em buscar em outros lugares? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, verso 7. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que preencha os nossos corações neste momento. Bondoso Deus, estou aqui, Senhor, como tua filha, mas indigna, pecadora, de estar diante da tua face. Mas um dia, Senhor Jesus, o Senhor veio e tornou possível nós, pecadores, estarmos aqui, buscando, Senhor, a tua presença. E é isso que nós estamos fazendo neste dia do Senhor. Viemos aqui para nos alimentar da tua palavra, para nos fortalecer espiritualmente e para sair e pregar o Evangelho. Preencha-nos com o teu Santo Espírito, esvazia-nos de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa mensagem de hoje já faz algumas semanas que eu vou dizer que ela está pronta, né? Mas essa semana, Deus, Ele mandou um recado para mim. E eu acredito que esse recado Ele enviou para mim e Ele gostaria que eu compartilhasse aqui com os irmãos. É uma coisa que parece simples, mas no fundo não é simples. Essa semana, nós temos estudado a Bíblia, né? Desde setembro, mais ou menos, em meu lar, com alguns irmãos da Maranata, Batista. E essa semana, essa minha amiga da Batista, ela chegou para mim e falou assim: Neuza, Deus mandou uma mensagem para você. Ele diz que a palavra dele é muito importante, que a Bíblia é muito importante, mas que o que está faltando em você é se relacionar com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. E eu aceitei aquela palavra. Eu já aceitei essa mensagem antes, Deus só reforçou, e eu agradeço pelo carinho de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Eu agradeço por esse carinho, por essa atenção, essa mensagem constante nas nossas vidas, que nós precisamos nos relacionar com Ele. As bênçãos vêm dEle, a salvação vem dEle, eu preciso dEle. E esse relacionamento tem que ser diário, tem que ser todos os dias. Aqui em Mateus disse: pedi e dar-se-vos-á. Como eu tenho pedido a Deus? O que eu tenho pedido a Deus? Eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que é melhor para minha família, o melhor para minha família. Eu não sei nada. Vocês não sabem nada. Quem sabe é Deus. E Ele quer que nós possamos ir diante dEle e digamos assim: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um emprego melhor, mas além do que eu quero, o que tu queres de mim? É isso que nós precisamos pedir a Deus. Quando a Bíblia diz pedir e dar-se-vos-á, nós não podemos ser presunçosos e dar ordens a Deus. Eu quero, Senhor. Presunção não é fé. Fé é eu crer que Deus sabe o que é melhor para mim
e eu permitir que Ele efetue em mim o querer dEle. Fé é eu me relacionar com Deus diariamente. E nós precisamos ter fé. Irmãos, eu ouvi do pastor Marcos Bonfim, amo ouvir as mensagens dele para a família. Quem tem a oportunidade de assistir a Novo Tempo e acompanhar é uma bênção, uma pessoa realmente usada por Deus. E ele conta uma experiência que eu já quero compartilhar com os irmãos. Bem no início do ministério dele, ele recém-casado, tinha a esposa dele, eles compraram um carro, na época o Fiat Uno, né, tinha sido lançado, estava um sucesso, eles compraram aquele carro e estavam com um carro novo, o Fiat Uno. E ele disse que a mulher dele, ele falou que eles não tinham dinheiro, mas que eram bem corajosos. E a mulher dele disse assim: nós precisamos de um apartamento, nós precisamos de um lar, de uma casa. Todos têm uma casa, por que nós não podemos ter uma? Nós precisamos de uma casa. E ele disse, irmãos, que eles planejaram vender aquele carro para dar uma parte da entrada num apartamento pequeno, 70 metros quadrados, menor. Mas ele, tão atarefado, ele não conseguia anunciar esse carro, colocar à venda esse carro. E ele disse que um determinado passeio que eles foram fazer, o carro foi roubado. E, ao contrário do que vocês pensam, ele não ficou triste, ele ficou feliz, porque o carro tinha seguro. E ele viu ali a solução do problema dele, que foi: eu vou receber o valor do seguro, não preciso vender o carro, e vou dar parte da entrada do apartamento. E ele ficou feliz. Ele ficou feliz e começou, então, a orar para Deus não deixar encontrar esse carro. E ele falava: Senhor, tanta gente tem o carro roubado todos os dias e nunca mais encontra. Podia acontecer isso comigo. E ele começou a orar, passou uma semana, começou a orar. Na quarta-feira ele foi na igreja, ele estava com vergonha. Quando a gente faz a coisa errada, a gente sente vergonha, não é verdade? Ele se sentiu envergonhado. E no culto de quarta-feira, ele não expôs o problema, a situação claramente para os irmãos. Ele só disse assim: seja feita a vontade de Deus. Mas no fundo, não era isso que ele tinha pedido a Deus. Então, no coração dele, ele falou uma coisa, na boca ele pronunciou outra, ali só para disfarçar o desejo dele. E ele continuou orando. E na manhã seguinte, na quinta-feira, um policial liga para ele e diz que o carro foi encontrado. Ele disse que descaiu, ficou triste, não entendia o porquê, orava: Senhor, tantos não encontram, por que eu encontrei? Irmãos, passados alguns poucos meses, a secretária dele, ela se envolveu num acidente muito forte, assim, ela não ficou gravemente ferida, mas o carro dela ficou todo danificado. O carro deu perda total. E, infelizmente, quando ela foi acionar o seguro, tinha algum probleminha. Sempre tem um probleminha, né? Tinha algum probleminha. E essa secretária do pastor Marcos Bonfim, ela perdeu totalmente o carro, o seguro não cobriu. E ele ficou tão assim incomodado com essa situação, tão incomodado, que ele resolveu verificar o seguro dele. Irmãos, Deus é bom demais para fazer o que eu peço. Ele falou que, como ele tinha se mudado recentemente de estado, tinha dado uma irregularidade no seguro dele. Deus é muito bom para fazer o que eu peço. Eu não sei o que é bom para mim. Eu não sei. Ele não sabia. Se ele não tivesse encontrado aquele carro, ele não teria nada. Era a única coisa, financeiramente falando, que ele tinha. Essa mensagem é uma mensagem simples, aparentemente não nos afeta, porque é uma pessoa lá, né? Do outro lado, lá, em outra cidade.
ouvimos às vezes o nome, vemos na televisão. Mas, irmãos, Deus é muito bom. Nós não sabemos pedir. Ele fala para nós pedirmos, para nós buscarmos, mas nós não sabemos pedir. Para sabermos pedir, nós temos que nos relacionar com Deus. É isso que Ele espera de cada um de nós. E muitas vezes as bênçãos que vêm para as nossas mãos, nós também não sabemos administrar. Por que que a comunhão com Deus tem que ser diária? Porque às vezes eu peço da maneira correta, recebo a bênção, mas depois eu jogo ela por terra. Eu não sei usufruir dela, não sei aproveitar e me deliciar das bênçãos que vêm das mãos de Deus. Isso é um problema. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de relacionamento com Deus. Eu vou citar uma mensagem que nós estudamos essa semana, que foi a tempestade. Os discípulos ali com Jesus, né, naquela embarcação. Irmãos, eles já estavam há algum tempo ali com Jesus, se relacionando com Jesus. E em meio à tempestade, eu acredito que eles se esqueceram quem era Jesus. Quantas vezes, em meio aos nossos problemas, nós nos esquecemos quem é Jesus? Ou, às vezes, no barco, na embarcação, que é a nossa vida, nós não temos Jesus lá dentro. Ou nós não conseguimos enxergar Ele lá dentro. Quantas vezes, nas tribulações, nas tempestades, fazemos como os discípulos? E começamos, às vezes, a apontar para Deus, mas por que essa tempestade? Ou, você não vai fazer nada? Irmãos, nós temos aquele que é o Deus Todo-Poderoso de todas as coisas. Nós temos aquele que é o doador da vida, aquele que nos trouxe a vida, que nos deu todas as coisas, as plantas, os animais, a nossa família. Nós todos aqui pertencemos a Cristo, mas nós não sabemos o tamanho desse Cristo porque nós não nos relacionamos direito com Ele. Ao não nos relacionarmos, nós acabamos por não conhecer e não usufruir do poder que Ele nos concede. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Nos eventos finais, tem um exemplo aqui que eu gostaria de ler, uma passagenzinha, que diz sobre um exemplo assim, de como se relacionar com Deus. O exemplo de Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus, antes de sua transladação ao céu. E a situação do mundo não era no passado mais favorável ao aperfeiçoamento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava